Minasan konnichiwa, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos analisar o hidratante facial Epidrate Calm B5 multireparador da marca Mantecorp. Esse hidratante ele promete hidratar, regenerar e acalmar a pele, fornecer um conforto imediato e sensação de refrescância, além de melhorar e diminuir sintomas como descamação, coceira e vermelhidão dessa pele. Mas será que esse hidratante também vai funcionar em peles que não são sensíveis? Fica até o final comigo para descobrir, mas antes, é claro, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like nesse vídeo. Então vamos começar aqui a nossa análise falando sobre os principais ativos, que são aqueles ativos que normalmente estão em maior destaque no rótulo do produto. O primeiro ativo em destaque é o D-pantenol, ou também chamado de vitamina B5. Esse ativo ele tem a capacidade de hidratar e também de reparar a barreira cutânea. A hidratação que o D-pantenol proporciona acontece por umectação. Ou seja, ela consegue atrair e reter a umidade para si, aumentando ali o teor de água na superfície da pele. Já a reparação cutânea acontece porque o D-pantenol ele participa da síntese, ou seja, da produção de lipídios essenciais, que são o cimento que une uma célula na outra, fortificando assim a barreira de proteção da nossa pele. Eu já falei sobre isso em alguns vídeos, que a nossa pele ela funciona como uma parede, onde as células são os tijolos e os lipídios essenciais, essa oleosidade que é importante para a nossa pele, funciona como o cimento, unindo uma na outra, fortificando essa parede. Quem tem pele sensível, normalmente tem essa deficiência de lipídios essenciais, então a sua parede ela fica cheia de buraco. Isso faz com que você tenha mais propensão à irritabilidade, descamação, sensibilidade e também ali um desequilíbrio na microbiota. Então o D-pantenol ele vai ajudar a tapar esses buracos para fortificar e restaurar essa barreira. E quando esse ativo aumenta a hidratação, a retenção de água nessa pele e melhora a função da barreira, você vai ter ali como benefício ação calmante, anti-inflamatório e também estimulação da regeneração do tecido. Então, o D-pantenol ele consegue reduzir vermelhidão, ardor, irritabilidade e também aumentar o processo ali, favorecer o processo de cicatrização. Já o segundo ativo em destaque é um prebiótico. Assim como no nosso intestino, a nossa pele também tem uma colônia de bactérias residentes chamada de microbiota. Quando você tem uma microbiota desregulada, ou seja, você tem poucas bactérias boas para combater as bactérias ruins, você acaba danificando a barreira de proteção, você tem uma pele mais propensa à irritabilidade, inflamação e reatividade e, consequentemente, você não tem força o suficiente para combater os micro-organismos invasores e oportunistas. Então, o prebiótico ele funciona como um alimento para essas bactérias boas, fortalecendo a atividade delas. Com isso, você consegue fortalecer a barreira cutânea, reduzir sensibilidade, irritabilidade, inflamação e reatividade dessa pele e, claro, proteger e combater micro-organismos invasores e oportunistas que pode acabar gerando doenças como a acne, por exemplo. Eu sei que muitas de vocês aí do outro lado consomem vários conteúdos de resenha sobre produto naquela tentativa de acertar na compra para montar a sua rotina de skincare. Só que vocês estão fazendo isso do jeito errado, tá, gente? Porque se você tem o conhecimento da indicação do produto, para que ele serve, mas não sabe qual é a necessidade da sua pele, essas informações não vão bater, não vão casar e o produto não vai dar resultado na sua pele. Então, antes de sair comprando um monte de produto e ficar testando em vão se funciona ou não, o primeiro passo é aprender a avaliar as necessidades básicas da sua pele para que você passe a fazer compras mais assertivas e que você consiga realmente, verdadeiramente, ver resultado na sua rotina de skincare. Porque muita gente fala para mim que skincare não funciona. E isso é uma grande mentira. O skincare, ele funciona. Só que você precisa ter o produto certo para o tipo de pele certa. Então, se você não sabe, não faz ideia de como avaliar a sua pele, acessa aqui o QR Code na tela e venha fazer parte do meu curso Skincare Descomplicado, porque lá eu te ensino a fazer essa avaliação básica. Agora vamos seguir aqui com o nosso vídeo com a minha análise profissional. O que eu realmente acho sobre esse produto? Começando pelos pontos fortes. Avaliando ali a formulação, eu cheguei à conclusão de que ele é baseado em 4 pilares. A primeira é a da hidratação. Então ele tem uma combinação de ingredientes, além do pantenol, que vai ajudar a atrair e reter essa umidade na pele, melhorando assim a sua hidratação. O segundo pilar é o de emoliência,
Então, são ingredientes que vão melhorar a função da barreira, evitando, assim, a perda de água transepidermal excessiva, ou seja, a perda de hidratação dessa pele para o meio ambiente. O terceiro pilar são os calmantes. Então, tem uma combinação de ingredientes nessa formulação que vai ajudar a reduzir vermelhidão, coceira, descamação, reatividade, sensibilidade, irritabilidade dessa pele. E o quarto pilar é o prebiótico. Então, ele contém um ingrediente que vai alimentar as bactérias boas dessa pele, melhorando assim a tolerância, fortificando ainda mais a proteção dessa pele perante as agressões externas. Aproveitando para falar um pouquinho sobre hidratantes no geral, tá? Não só sobre esse hidratante aqui. Se você tem um hidratante que tem somente ingrediente com ação hidratante, por exemplo, o ácido hialurônico, você está fazendo uma compra errada. Deixa eu explicar melhor. O processo de perda de água transepidermal é um processo natural. Todas as peles, em graus diferentes, vai perder água para o meio ambiente. Então, quanto mais seca, mais desidratada, mais comprometida a barreira dessa pele estiver, mais água você perde, porque você tem uma parede cheia de buraco. Até aqui, acho que vocês entenderam. Se o seu hidratante ele não tem nenhum componente que vai, primeiro, fechar esses buracos, e segundo, formar ali um filme na pele para evitar essa perda excessiva de hidratação da pele para o meio ambiente, você vai estar enxugando gelo. Você vai estar passando o hidratante e a pele vai continuar seca. Você vai estar passando hidratante, a pele vai continuar seca. Por isso que muitas pessoas chegam para mim falando, poxa, o meu skincare não dá certo. Minha pele está sempre desidratada e eu passo hidratante. Aí você vai olhar o hidratante dela, só tem ácido hialurônico e glicerina. Cadê ali um depantenol, uma ceramidas, associado ali naquela formulação para segurar essa hidratação por mais tempo? Gente, tem tanto hidratante aí no mercado prometendo 48 horas de hidratação e só tem ácido hialurônico. Uma fração, assim, mínima na formulação. Então, você vai estar comprando um produto que nem sempre é barato, tá? Às vezes você compra ali um produto por conta da marca ser famosa, você paga ali R$90 num produto e ele não hidrata absolutamente nada. Muitas vezes um produto que está ali na faixa de 50 a 60 reais, mas tem ali ceramidas, niacinamida, depantenol, ácido hialurônico, glicerina associado, vai hidratar muito mais a sua pele do que um produto famosinho que só tem ácido hialurônico. Então, cuidado com o marketing. Nem sempre o produto famosinho que viralizou na internet é bom. Você tem que ter um pouquinho mais ali de senso crítico na hora de escolher um produto e entender pelo menos sobre os principais ingredientes que a gente encontra no mercado. Então você tem que entender, o que o ácido hialurônico faz? O que a niacinamida faz? O que o depantenol faz? Essas informações eu sempre trago aqui para vocês quando eu falo sobre os ingredientes principais. Eu sempre trago o que cada um deles faz, quais são os benefícios deles. Guarde essas informações para quando você for comprar algum produto. Porque às vezes você não quer esse produto aqui, mas você está de olho em outro. E aquele outro já contém ingredientes que eu já comentei aqui no vídeo. Então, é importante que você acompanhe os vídeos aqui no canal, principalmente esses de análise, para você começar a entender a função de cada ingrediente para que você tenha autonomia de comprar um produto e não ficar caindo em balela de marketing. Não é porque um produto é caro que ele é bom. Não é porque um produto está na boca de vários influenciadores que ele é bom. Não é porque eu falei que o produto funciona para uma pele YXZ que ele vai funcionar para a sua pele. Como eu falei ainda agora, a gente precisa unir o conhecimento sobre a sua pele, né, o que a sua pele precisa, com o que o produto faz. Quando essas informações casam certinho, aí você vai ter um skincare que funciona. Se está faltando informação de um ou de outro, a informação não bate. Fica aquele telefone sem fio, sabe? Então, essa é a dica que eu dou para vocês. Mas agora falando sobre ponto de atenção. Na minha opinião, avaliando aqui a formulação, ele não tem nenhum ponto de atenção. Mas, se você tem uma pele, como eu falei, extremamente sensível, danificada, aquela pele assim que passei água, tá ardendo, pode ser que até esse produto que é indicado para peles sensíveis te dê uma certa sensibilidade. Por quê? Esse produto ele contém um único ingrediente aromático. É uma molécula aromática, na verdade. Ele é diferente de perfume, porque o perfume ele é uma combinação de várias moléculas aromáticas para formar um cheiro específico.
A molécula aromática, não. Ele é uma fragrância isolada de algum componente que tem baixo potencial alergênico. Porém, para uma pele que até a água arde, isso pode se tornar um problema, porque não deixa de ser uma fragrância, entendeu? Mesmo que isolada, mesmo que isso tenha baixíssimo potencial irritativo e alergênico. Então, ao meu ver, para o público que esse produto é indicado, isso não seria um ponto de atenção. Agora, para o público que tem uma pele extremamente sensibilizada, onde tudo arde, tudo coça, tudo fica vermelho, pode ser que até esse produto seja irritativo. Então, tudo depende do grau de sensibilidade que a gente está falando aqui. Para a maioria das pessoas de pele sensível, ele vai funcionar sem problema nenhum. Então, eu acabei me antecipando um pouquinho aqui no assunto, mas vamos falar de indicação. Eu indico esse produto para quem tem uma pele normal, uma pele seca, para quem tem uma pele sensibilizada com barreira comprometida. Então, se você tem rosácea, se você tem dermatite, se você fez algum procedimento estético, como limpeza de pele, peeling, então esses procedimentos geram ali uma sensibilidade momentânea. Se você está usando ácido ou retinóides, né, como retinol e retinal, e você sentiu que a pele deu uma sensibilizada, esse produto é indicado para você para restaurar o quanto antes essa barreira cutânea, para devolver saúde para essa pele. E também indico ele para quem tem uma pele oleosa por desidratação. Ao devolver a hidratação, ao restaurar a barreira cutânea, a sua pele naturalmente vai entender que ela pode reduzir a produção de oleosidade porque a pele está em equilíbrio. Então, se você tem uma pele oleosa por desidratação, o mais importante não é você remover a oleosidade que está em excesso, é você devolver a água, restaurar a barreira para que a sua pele entenda que ela não precisa mais produzir oleosidade em excesso. Então essas são as peles que eu indico utilizar o Epidrate Calm. Se por acaso você já usou esse produto, deixa aqui seu feedback para mim nos comentários. E se você tiver alguma sugestão de produtos para a gente fazer uma análise, também deixa aqui nos comentários para mim. E para você que quer aprender a cuidar melhor da sua pele, venha fazer parte do meu curso Skincare Descomplicado. Lá no curso eu te ensino a avaliar as necessidades básicas da sua pele para que você consiga montar a sua própria rotina de skincare de forma simples, prática e eficaz. Então, se você quer mais informações sobre o curso, aponte sua câmera para o QR Code na tela ou acesse o link que vai ficar aqui na descrição. Um beijo e até o próximo vídeo.